Olá pessoal, saudações a todos, meu nome é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e hoje nós vamos conversar sobre a anatomia dos tendões do manguito rotador. Na porção anterior do ombro nós temos o ventre muscular do subescapular, enquanto que na porção mais superior do ombro nós temos o ventre muscular do supraespinhal, e na porção mais posterior do ombro nós temos os ventres musculares do infraespinhal e do redondo menor. Bom, nesse esquema agora aqui nós podemos ver a escápula, a tuberosidade menor e a tuberosidade maior do úmero, e na região anterior aqui da escápula nós temos o ventre muscular do subescapular, que vai se originar na fossa subescapular. Na região superior do ombro nós temos então o ventre muscular e o tendão do supraespinhal. O supraespinhal ele vai se originar na fossa supraespinhal, enquanto que na região posterior do ombro nós vamos conseguir ver também o ventre muscular e o tendão do supraespinhal, que a gente já conversou, na fossa supraespinhal, e abaixo da espinha da escápula nós vamos ter o ventre muscular e o tendão do infraespinhal, que vai se originar na fossa infraespinhal, e na porção mais lateral e superior da escápula nós temos o ventre muscular do redondo menor, que vai se inserir também na tuberosidade maior do úmero. Então repare que enquanto nós temos um tendão que se insere, quer dizer, na tuberosidade menor do úmero, nós temos 3 tendões que se inserem na tuberosidade maior do úmero, e a gente vai conversar mais sobre isso adiante. Olhando agora aqui a visão no plano sagital desses ventres musculares, né? Lembrando, isso aqui é a região anterior, essa aqui é a região posterior, aqui é o processo coracoide, desculpa, aqui é o processo coracoide, aqui nós temos o acrômio, então o processo coracoide é anterior e o acrômio ele é posterior junto com a espinha da escápula. Então aqui na frente nós temos o ventre muscular do subescapular, mais para cima o ventre muscular do supraespinhal, póstero superiormente o ventre muscular do infraespinhal, e mais para baixo na região posterior nós temos o ventre muscular do redondo menor. Esse corte aqui é muito importante na ressonância magnética, que é o sagital T1 sem saturação de gordura, para a gente avaliar se tem atrofia dos ventres musculares. Então esse corte a gente consegue ver muito bem os ventres musculares, é importante dizer isso, relatar isso no nosso laudo, porque o ortopedista, o clínico, o cirurgião, ele quer saber para ver se vale a pena fazer uma cirurgia ou não nesse paciente, porque dependendo de como for esse grau de atrofia, a cirurgia pode estar contraindicada. Então nós temos aqui o ventre muscular do subescapular, o do supraespinhal, o do infraespinhal e o do redondo menor. Bom, no plano coronal nós podemos ver esses tendões também aqui os ventres musculares e os tendões pela ressonância magnética. Num corte mais anterior nós temos o ventre muscular do subescapular, num corte mais central nós temos o ventre muscular e o tendão do supraespinhal, e no corte mais posterior nós temos o ventre muscular e o tendão do infraespinhal, e mais para baixo o ventre muscular e o tendão do redondo menor. Repare que o ventre muscular e o tendão que está ao nível da articulação acromioclavicular é o do supraespinhal. O do infraespinhal ele fica posterior a isso geralmente, ok? Então isso aí às vezes pode dar uma dica, pode ser útil para vocês verem qual que é o ventre muscular e o tendão que vocês estão vendo em determinado corte. No plano axial, nós podemos ver também essa anatomia. Num plano mais superior, nós temos o ventre muscular e o tendão do supraespinhal. No corte mais central, nós temos anteriormente o ventre muscular e o tendão do subescapular, e posteriormente o ventre muscular e o tendão do infraespinhal. E no corte mais baixo, nós temos ali posteriormente o ventre muscular e o tendão do redondo menor. Mostrando aqui agora um esquema com a inserção dos tendões que compõem o manguito rotador e o footprint, né, que é essa área de inserção dos tendões do manguito rotador. Na tuberosidade menor do úmero nós só temos um tendão que se insere nessa região, que é o subescapular, enquanto que na tuberosidade maior do úmero nós temos 3 tendões. A tuberosidade maior do úmero, anatomicamente, ela pode ser dividida em 3 partes, tá? Uma faceta horizontal, uma faceta oblíqua e uma faceta vertical. Na faceta horizontal, esquematicamente, se insere o tendão do supraespinhal. Na faceta oblíqua ou medial, se insere o tendão do infraespinhal. E na faceta vertical, se insere o tendão do redondo menor. Na ressonância magnética, num corte sagital, nessa região, a gente vê esse maciço tendíneo aqui, que vai se inserir nas facetas, né? Faceta horizontal, faceta média e faceta vertical. Então, formando esse maciço tendíneo aqui nessa região.
Só que não é bem assim. A anatomia, existem vários relatos mostrando variações anatômicas e coisa nova saindo aí na literatura para a gente entender melhor como é que é a anatomia dessa região. Então, entrando um pouquinho nessa anatomia um pouco mais esmiuçada dessa região, mas essa anatomia vai ser um assunto mesmo para uma próxima aula, vamos dar umas pinceladas sobre isso. Então aqui a gente tem o tendão do bíceps braquial, então a tuberosidade maior do húmero está aqui, o tendão do supraespinhal se insere na tuberosidade maior do húmero, na porção aqui da faceta horizontal. Cerca de 40% das fibras tendíneas do supraespinhal elas estão localizadas anteriormente. Existe um tendão mais espesso, mais grosso, na região anterior do supraespinhal, e esse tendão ele tem uma grande força nessa região do supraespinhal. Isso é importante porque alguns atletas eles fazem lesão nessa região onde tem esse maciço tendíneo maior do supraespinhal. O infraespinhal ele se insere na faceta oblíqua, na faceta média, mas ele também manda fibras que passam por cima do supraespinhal e vão se inserir na faceta horizontal. E por que isso é importante? Isso é importante porque existem alguns padrões de lesão do infraespinhal que estão sendo descritos na literatura, falando sobre lesões nessa porção do tendão. Uma outra coisa importante também é que já é descrito, faz tempo, que pacientes com ruptura do supraespinhal podem fazer também atrofia do ventre muscular, não só do supraespinhal, mas também do infraespinhal. Então isso aqui também pode ser uma explicação por que alguns pacientes com ruptura do supraespinhal fazem atrofia muscular também do infraespinhal. Bom, o redondo menor ele se insere na faceta vertical da tuberosidade maior do húmero e ele tem uma inserção muscular abaixo da tuberosidade maior do húmero também. Isso aí pode dar uma estabilidade maior para esse tendão e também protegê-lo contra as rupturas que comprometem o tendão do supraespinhal e infraespinhal. Na região anterior do ombro, na região da tuberosidade menor do húmero, nós temos a inserção do subescapular, e o subescapular também ele tem algumas inserções, algumas fibras musculares que vão se inserir diretamente no húmero, abaixo da tuberosidade menor do húmero. E isso é importante porque às vezes a gente observa pacientes que têm ruptura completa do subescapular, mas as fibras musculares mais inferiores elas não estão rotas, elas estão inseridas no húmero e o paciente ainda tem algum grau de rotação interna por conta disso daí. E uma outra particularidade também que a gente vai conversar em outra aula melhor é que os tendões do supraespinhal e do subescapular eles mandam fibras que se interligam na região da polia bicipital. Então isso aí ajuda a estabilizar a polia bicipital e também esses tendões eles podem manter algum grau de funcionalidade por conta dessas extensões tendíneas de um para outro tendão. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês aí desse assunto. Um grande abraço a todos e até a próxima.